Senhor hoje não é de Dagmar para vocês, mas é do Senhor para mulheres, para homens, para todos. Amém? Amém. E como tema, eu escolhi mulheres missionárias segundo o coração de Deus. Mas como estamos entre homens, eu vou colocar aqui igreja segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de começar com vocês num versículo muito conhecido, que muitos já sabem de cor e salteado, mas que não é tão fácil viver, que se encontra em Provérbios 14, versículo 1. Amém? Quem estiver com suas Bíblias, mesmo que já conheça esse versículo, mas abra para estarem junto comigo compartilhando. Provérbios 14, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical. EBD. Porque o crente só cresce se vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, aprender, receber e obedecer. Vamos lá. Em Provérbios 14, versículo 1, fala claro para nós aqui. Mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Amém, igreja? Podeis sentar em nome de Jesus. Parabéns pela reverência de muitos, né, que já tem aí já o sentido da palavra de Deus de reverência. E aqui como tema mulheres cristãs missionárias segundo o coração de Deus, mas não só temos mulheres, né, que eu coloquei aqui, fiz uma troca. Igreja segundo o coração de Deus, porque eu não vou estar falando só para mulheres, mas em especial para mulheres. Esse versículo sempre é bem falado em todo culto de mulher, tanto nos PG, PGM, como na reunião da MCM, em cultos festivos, sempre nós somos abordados por esse versículo. A mulher sábia edifica sua casa e a tola derruba com suas próprias mãos. Mas em que sentido ser sábia? Muitas pessoas estão confundindo que a mulher sábia é aquela empoderada que enfrenta o marido, que enfrenta o chefe e não querem mais ser submissas ao Senhor. Mas o Senhor nos ensina a sermos sábias, quando primeiramente pedimos a Ele a verdadeira sabedoria. E é com isso que eu gostaria de vocês agora abrirem suas Bíblias no versículo antes de tudo, um versículo de uma mulher sábia, que nós temos como exemplo no Novo Testamento. E se encontra lá em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. E nós vamos falar aqui um simples 2 versículos que fala de Maria, a irmã de Marta e Lázaro, tão conhecida como amiga de Jesus. E eu considero Maria, a irmã de Lázaro e Marta, como uma mulher sábia. Nós podemos pegar como exemplo também para as nossas vidas. Amém, igreja? Então fala aqui, Jesus respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós temos aqui, podem continuar sentadas, tá, pessoal? Que eu vou ler vários versículos, para você não ficar em pé, sentando direto. Vou deixar vocês descansarem hoje para segunda-feira já, tá? Então aqui nós temos como primeiro passo de uma mulher sábia, o exemplo de Maria. Por quê? Sabemos bem, muitas de vocês já conhecem a história, toda a igreja já conhece a história, que existiam 2 irmãs, essas 2 irmãs eram irmãs de Lázaro, lá no Novo Testamento, e Marta era uma mulher muito dedicada, prendada, inteligente, capaz de fazer todos os afazeres, e naquele momento sabia que Jesus ia visitar a sua casa, e naquele momento a Marta estava ansiosa, estressada, ao ponto de quando Jesus chegar e Maria sentar aos pés de Jesus, ela ficar tão nervosa, tão inquieta, tão impaciente, porque enquanto ela estava correndo de um lado para o outro, querendo agradar o mestre Jesus, Maria sentou e colocou-se à disposição de ouvir com Jesus. E aí o que é que nós compreendemos com isso? Como fala aqui, que
que quando ela chegou ao mestre, ela disse: Senhor, Maria está aí, está aos teus pés, eu aqui, correndo para um lado e para o outro. E aí Jesus disse para ela que Maria tinha feito o quê? A melhor escolha. Ela fez a melhor escolha. Ela escolheu a boa parte. E naquele momento Jesus estava dizendo para Marta, está dizendo hoje para a igreja, que todos nós, mulheres ou homens, precisamos, para o primeiro passo de ser segundo o coração de Deus, de escolher a Jesus. Que a nossa primícia venha a ser Jesus Cristo. Que o nosso Senhor e Salvador venha a ser Jesus Cristo. Sempre Ele em primeiro lugar. Independente que você seja ou solteiro ou casado. Independente que você trabalhe ou não trabalhe. Independente que você tenha ministério na casa do Senhor ou não tenha ministério, não tenha cargos, não esteja à frente de alguma situação de liderança. Mas o Senhor disse para ela que Maria tinha escolhido a boa parte. Então, igreja, o recado do Senhor que o Deus colocou no meu coração começou dentro de mim. Dagmar, você precisa escolher a boa parte, a melhor parte, a primícia que é teu Jesus. E assim também ele diz para essa igreja hoje: o primeiro passo é seguirmos a Jesus. Quando verdadeiramente entendemos o significado de não só ter Jesus como Salvador das nossas vidas, como herói das nossas vidas, mas passamos a compreender que Jesus, Ele quer ser Senhor. Temos aqui várias cadeiras. Digamos que nessa aqui tem que ser em primeiro lugar para Jesus, não para a irmã Dagmar, não para a igreja de Maruim. Então, muitas vezes nós somos tendenciosos a querer tomar o espaço de Jesus. E oramos, pedimos a Jesus, mas é no primeiro instante que achamos que nós somos superiores, pegamos e sentamos no lugar de Jesus e queremos resolver do nosso jeito. E aí nós não estamos escolhendo a boa parte. Não estamos tendo Jesus como prioridade na nossa vida. Quando eu oro, mas eu não espero por Ele. Quando eu digo: Senhor, eu vou para um banco resolver uma situação, vai na frente, Senhor Jesus. Eu tenho que acreditar e deixar que Ele resolva. Porque Jesus, Ele tem o sim para você. Ele tem o não e Ele tem o espere. Amém, igreja? Amém. Talvez o que eu trouxe para aqui não seja o que você gostaria de ouvir, mas foi o que o Espírito Santo falou para mim, e eu creio que alguém aqui que ouvir a palavra de Deus e tomar posse vai estar com a melhor parte, que não é a palavra, a voz da Dagmar, mas do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Outra situação que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, agora saindo um pouquinho do Novo Testamento, o segundo passo é: seja uma parceira do seu esposo. Eu gostaria que quem estiver com suas Bíblias podem abrir, mas eu já vou aqui adiantar para não correr muito a hora, não demorar muito. Gênesis capítulo 2, versículo 18, que fala assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você: precisamos ser parceiras do nosso cônjuge. E para você, homem, você também precisa estar cuidando da sua esposa. Porque Deus, quando Ele deu a tarefa, Ele colocou Eva do lado de Adão, Ele estava dando também uma responsabilidade a Adão. Ele estava dizendo que Adão, ele estava ali como cabeça, e que a Eva estava sendo a sua metade. Então ele tinha que cuidar de Eva, amar Eva. E Eva tinha que o auxiliar. O auxiliar, pensamos que é só fazer a comida, que é só estar orando pelo nosso esposo. O auxiliar, pensamos muitas vezes que é cuidar só da casa, ou trabalhar fora e trazer o dinheiro para o lar. O auxiliar é muito mais isso. É quando o teu esposo, quando o teu cônjuge, ele precisa muitas vezes que você deixe ele sozinho quando ele estiver num momento difícil. Se ele pedir para ficar sozinho, deixe. Ou se no momento que ele não queira que você fale nada,
nada, você só ouça. Eu sei que para nós mulheres, eu que sou tagarela, muitas vezes é difícil. Mas às vezes os nossos cônjuges, os nossos esposos, precisam que nós sejamos compreensíveis. Não quer dizer que todos os dias nós mulheres somos sábias. Não quer dizer que todos os dias a gente está para só ouvir o nosso marido. Mas nós podemos, desse momento agora, aprender, como disse lá em Provérbios 14:1, sermos sábias e sermos auxiliadoras. Eu estou vendo aqui várias mulheres que eu vejo no semblante delas, mulheres de oração, como disse aqui a canção. Mulheres de perseverança da fé. Mulheres que têm sempre a esperança que Deus vai prover. Mas sabemos que mesmo com tudo isso nós somos tendenciosas a chegar a um momento de limite humana, de falha, de pecadora, que nós não somos mulheres todo momento sensata. Mas o Senhor cobra de mim, cobra de você, mulher, que possamos verdadeiramente fazer o papel. Talvez o papel que Eva não conseguiu lá no jardim do Éden, mas que Jesus, depois que morreu por nós, Ele nos deixou novamente a oportunidade de sermos mulheres, de estar orando pela nossa família, orando pelo nosso vizinho, orando pela nossa igreja e sendo mulheres que andem do lado do seu esposo. Muitas vezes as pessoas olham para mim e o pastor Marcos, acham que somos iguais os nossos pensamentos. A nossa personalidade aparenta, o amor é tão grande que Deus colocou no coração do Marcos por mim e de mim para o pastor Marcos. Pensam que nós somos iguais, nós somos totalmente diferentes. Ele é de um jeito, brincalhão, eu já sou mais formal. Ele é liberal em algumas coisas, eu já sou mais radical, ou vice-versa em algumas situações. Mas o Senhor tem me colocado todos os dias uma missão de estar do lado do meu esposo. Não só porque ele recebeu o chamado de ser pastor, mas de ser uma companheira. Tenho falhas, ele sabe quais são as minhas falhas. Mas eu peço ao Senhor todos os dias, Deus, vem ter com a minha vida e me ensina verdadeiramente eu ser uma auxiliadora do pastor Marcos, do meu amor, eu até digo do meu love. É igual que quebra o gelo, né, pastor? Quebra o protocolo, né? Então, amadas, vamos aprender, não porque Dagmar está falando, mas o Senhor está dizendo aqui para vocês, sejam auxiliadoras, ganhem seu marido no silêncio, parem de ser uma buzina. Parem de ser mulheres que só reclamam. Parem de ser mulheres que só murmuram. Parem de ser mulheres que só olham os defeitos dos seus esposos e seus filhos. Mas passe a ser uma mulher mais de oração e de confiar que o Senhor, aquilo que você não pode fazer pelo teu marido, o Senhor vai fazer por ele e pela tua casa e pela tua família e pelo teu ministério, aonde te colocar. Porque você veio e aonde Deus te plantar, você vai florescer para a glória de Deus. Amém, amados? Amém. Prosseguindo um pouco mais, eu gostaria também de compartilhar com vocês. Eu já falei o primeiro ponto, ok? Que Maria escolheu a boa parte, não é? Foi a primeira parte. Ó. O primeiro passo, Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, ela escolheu a boa parte. Quem era essa boa parte? Jesus. Depois, eu desci com vocês falando de ser, o segundo passo, auxiliadora em oração, braçal, aonde o Senhor te colocar do lado do teu cônjuge e da tua família. Mas um passo eu quero trazer para vocês agora, que fala aqui, que nós podemos também ser mais virtuosas, que os nossos esposos tenham, vamos dizer, a reverência de nos não adorar, não dar glória a nós, mas nos honrar. E aí, eu entro com vocês rapidamente em Provérbios 31:10, que fala: mulher virtuosa, quem achará? Marcos achou Dagmar, o pastor achou a Edna, e assim sucessivamente cada esposo que está aqui, porque eu creio que todas são mulheres abençoadas por Deus. Amém? Então fala: mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Mulheres, vocês são preciosas. E vocês são preciosas mais ainda quando vocês são obedientes à palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. E se você não se acha essa mulher virtuosa, e se você também não se acha essa mulher tão sábia que gostaria de ser, nós vamos para Tiago, capítulo 1.
Tiago, capítulo 1, versículo 5, que fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e lhe ser dada. Então, se você não tem sabedoria, se você acha que não chegou no patamar de sabedoria, que você não é essa mulher virtuosa, peça a Deus. Porque eu aqui, como uma pequena serva, naniquinha no tamanho, todos os dias eu estou: Senhor, me dê sabedoria como esposa, Senhor, me dê sabedoria como mãe, Senhor, me dê sabedoria como dona de casa, Senhor, me dê sabedoria como vizinha, como mulher da sociedade, como profissional. E quando eu peço, o Senhor me responde. O Senhor me capacita, o Senhor me sacode, o Senhor me corrige, o Senhor me puxa a orelha, Ele usa um louvor, Ele usa a palavra, Ele usa o irmão, Ele usa o meu próprio esposo. E muitas vezes, quando eu estou sozinha lá de manhã cedo, no meu sofá, eu estou dizendo: não quero fazer. Um dia, no outro dia, eu estou me derramando aos pés do Senhor e dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Amém? Não sou exemplo para vocês, amadas, não sou exemplo. Porque eu sou falha como vocês também pecam. Eu também tomo dipirona, eu também tomo Coca-Cola, eu também muitas vezes sou tagarela, eu também já fui muito reclamona de murmurar, eu também já fui muito desobediente ao Senhor quando não queria ser missionária mesmo entendendo o meu chamado. Mas o Senhor todos os dias faz de mim e de você, igreja, um vaso novo. Ele nos leva à casa do oleiro, que é Ele, nos quebra e nos faz uma nova pessoa para a glória dEle, porque toda honra e toda glória é dEle, é para Ele que são todas as coisas. Nós somos só serviçais da obra do Senhor. Nós somos mordomos e governantas para o louvor da glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. E aí mais embaixo, eu gostaria agora de, junto com vocês, compartilhar Provérbios 17 e 17. Por que, irmã, isso? Porque uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher segundo o coração de Deus, uma igreja segundo o coração de Deus, essa igreja precisa ter um bom relacionamento com a sociedade. E eu sei que essa igreja aqui tem esse bom relacionamento. Nós só vamos testificar o que essa igreja é. E eu sou prova, eu sou testemunha. No dia que eu vim aqui com vocês, estava ali, diante com vocês, lá, naquele momento que estava todo mundo louvando aqui no evangelismo. Essa igreja é assim. E quem ainda acha que não é, o Senhor está chamando para ser essa noite. E aqui nós temos aqui o passo que fala: tenha um bom relacionamento com a sociedade, dando bom testemunho. E aí nós vemos Provérbios 17, 17, que fala: seja um exemplo de amigo cristão para as suas amizades, assim verão Jesus em ti. E aí mais adiante nós podemos também ver Atos 16, versículo 14 a 15, que fala: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira, e o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Isso está em Atos 16, versículo 14 e 15. Aqui nós temos mais um exemplo de mulher chamada Lídia. Quem era Lídia? Uma mulher diante da sociedade que tinha uma profissão, que trabalhava, e ela também, no seu trabalho, ela procurava também ser uma pessoa sociável, uma pessoa que seguia Cristo. A partir do momento que ela compreendeu a mensagem que Paulo pregou para ela, o missionário Paulo, ela compreendeu, ela aceitou a Jesus, ela se tornou uma mulher batizada, e ali também ela serviu aos servos de Deus. E nós precisamos sair do nosso pedestal e pensar que nós viemos para a casa de Deus para sermos servidos. E passamos a ter que compreender que precisamos ser como Lídia, que estava ali pronta a servir aos outros e ser amiga.
Em Provérbios 17, em outra linguagem fala: em todo tempo ama amigo e na angústia nasce o irmão. E isso eu trago para a igreja ser com a própria igreja, homens serem também com os homens na igreja, irmãs serem com as irmãs na igreja, e não só aqui dentro, porque aqui dentro é muito fácil, mas lá fora, que as pessoas ao nos verem lá fora, não vejam a missionária Edna, a profissional Edna, mas veja, ali vai uma mulher segundo o coração de Deus, ali vai uma seguidora de Jesus Cristo. O mundo está cobrando de todos nós testemunho. E assim como a vida da Lídia, ela viu o exemplo de Paulo e ela quis seguir, acolhendo Paulo e a todos que andavam com Paulo, assim também o Senhor que quer que cada um de nós possamos estar à margem da sociedade como verdadeiros discípulos de Cristo. Se alguém aqui quer que você seja visto como verdadeiramente uma pessoa especial, seja especial de Jesus. Mostre Cristo no teu trabalho, mostre Cristo na tua escola, aonde você estuda, mostre Cristo para o teu vizinho, mostre Cristo para o teu familiar que ainda está na tua casa e ainda não aceitou Jesus. Através do meu e teu testemunho, essas pessoas serão transformadas, serão libertas e curadas no nome de Jesus. Porque as pessoas estão cansadas a ver muitas vezes um crente dentro da sua casa murmurando, chamando palavrão, jogando praga, dizendo que vai orar para ele morrer. A sociedade não quer isso. A sociedade precisa de amor, a sociedade precisa de amigos. E seja na angústia ou seja na alegria, seja amigo. Você pode até ser perseguido no teu trabalho, você pode ser perseguido na tua casa, na tua família, você pode ser perseguido na tua vizinhança, mas quando verdadeiramente você se coloca na posição de cristão, de servo, pequenino, humilde e obediente à palavra de Deus, você passa a ser diferente. Muitas vezes nós não chegamos a alguns lugares e não ganhamos vidas por causa da nossa cara feia na sociedade, porque queremos ser os crentes perfeitos. Porque muitas vezes quando as pessoas querem chegar perto da gente, a gente se acha superior a elas. Quando uma prostituta chega perto da gente, a gente tem nojo. Quando um drogado ou um alcoólatra chega perto da gente, a gente não quer chegar perto. A gente tem medo. E a sociedade quer ver em mim e você realmente a essência de Cristo. Ele quer que na hora da angústia você chegue para ele e diga assim: eu estou aqui só para te ouvir, eu estou aqui para orar por você, Jesus te ama e eu também. É isso que a sociedade, as pessoas lá fora estão querendo ver, o nosso testemunho, o verdadeiro brilho de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Então isso você só vai fazer quando verdadeiramente você se colocar na posição de uma mulher cristã missionária, de um homem verdadeiramente segundo o coração de Deus, igreja. E isso quem vai dar a receita não vai ser nenhum pastor, porque o pastor já prega, o pastor já ora, o pastor já aconselha. É quando você tomar uma decisão de mudar as suas atitudes, porque falar e pregar, todos têm a capacidade. Cantar e orar, todos têm a capacidade, porque Deus dá. Mas verdadeiramente testemunhar é algo pessoal de você com Cristo. Amém? Amém. E para não me prolongar, eu gostaria de passar com vocês aqui rapidamente o amor. O amor, continuando ainda sobre isso, o amor ao próximo. 1 João 4,20 fala: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Continuando ainda essa palavra, nós precisamos amar mais e rejeitar menos. Muitas vezes estamos tão acostumados com a igreja linda e maravilhosa, só com nossos irmãozinhos que já passaram também pela fornalha do Senhor, que quando chega alguém lá de fora dentro da igreja, não chegamos até ele e dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. De sentar perto, de abrir a Bíblia e mostrar para aquela pessoa que muitas vezes ela entrou desesperada aqui dentro da igreja. Eu digo isso porque acontece em outros lugares lá fora. Talvez não aconteça aqui, mas se acontece,
Isso é com você e Deus, não vai ser pastor que vai estar chamando a sua atenção. Isso é com você e o Espírito Santo. Mas que possamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria para eu ter amor. Me dê amor para verdadeiramente eu poder exercitar. Porque não adianta você falar em línguas, não adianta você dar todos os seus bens, como diz em 1 Coríntios 13, se verdadeiramente você não tiver o amor. E esse amor não é o amor eros de homem para mulher, não é o amor father de pai para filho. É o amor ágape, o amor de Deus para com você. E esse amor que Deus te dá de graça, enviando o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós, e nós sermos libertos e salvos e transformados, Ele quer que você tenha também pelo próximo. Amém? E ainda continuando a palavra do Senhor, eu quero compartilhar com vocês também que nós precisamos ter um relacionamento saudável com a igreja, que eu sei que isso aqui já existe. E eu aprendi a amar vocês por causa dessa comunhão que vocês têm juntos, de estarem um na casa do outro, um orando pelo outro, e se juntam para almoçarem junto, e se juntam. Isso é comunhão, isso é amor, e isso tem que ser todos os dias, porque lá no Salmo 133, 1 fala: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, que essa união não morra, e que essa união faça com que outras vidas vejam tanto amor e união entre vocês, carinho e amizade, que corram para dentro dessa igreja dizendo: eu vou para aquela igreja porque ali todo mundo ama um ao outro. Pode brigar, porque família briga, mas se amam verdadeiramente. O amor de Cristo está naquela igreja, o amor de Cristo está naquele povo além de Deus, e muitas vidas vão ser ainda alcançadas para a glória de Deus. Essa igreja não vai comportar tanta cadeira aqui, não só em festa, se você continuar sendo essa igreja que ama, que acolhe e que é unida no Senhor. Amém? Amém. E ainda nós podemos ainda, para sermos uma igreja segundo o coração de Deus, precisamos também ter um momento de estar dividindo com o irmão. Quando eu falo dividir, é que nós vamos nos juntarmos e vamos testemunhar lá fora. Porque aqui a palavra do Senhor fala claramente para nós, rapidamente, deixa eu buscar aqui o versículo, fala para nós que nós não precisamos ser pessoas saudáveis, sem rivalidade, porque somos testemunhas vivas de Cristo. Por exemplo, também nós temos a mulher samaritana, mais uma mulher da Bíblia. Essa mulher samaritana era uma mulher que, segundo a sociedade, era uma mulher adúltera, que tinha vários homens e nenhum deles era o esposo dela. Mas ela, por dar ouvido a Jesus Cristo, ela ouviu o Senhor Jesus e ela começou a beber da verdadeira fonte. Ela bebeu da fonte de Jesus Cristo e ela não ficou para ela. Ela saiu daquele canto onde ela estava e ela correu para falar para todos de Jesus Cristo. E aí nós vemos com isso esse exemplo dessa mulher, que claramente o que Jesus quer é que eu e você, igreja, sejamos testemunhas do que Jesus Cristo fez por nós. Que verdadeiramente possamos, através das nossas atitudes, não só de palavras, mostrar a Cristo. E aí nós vemos claramente isso quando nós vemos aqui em Lucas capítulo 1, versículo 38, que fala também mais de outra mulher, Maria, essa Maria da Judéia, mãe de Jesus. Temos um passo aqui que fala que Maria da Judéia, ela foi serva, humilde e obediente. E como igreja, nós podemos também seguir o exemplo dela, não adorando ela e venerando ela. Não, porque a glória e a honra é para Jesus. Mas, como diz em Lucas 1,38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quando Maria ouviu a voz do anjo que o Senhor mandou para dizer a ela que Jesus Cristo ia nascer, que ia estar colocando dentro dela o nosso Salvador, ela ali se colocou como serva. E nesse momento ela não disse assim: eu vou ser a senhora de vocês. Ela disse: eis aqui a tua serva. E o Senhor quer que nós possamos ser servos,
que possamos ser humildes, que possamos ser obedientes. Amém, igreja? E mais uma vez, como exemplo dessa mulher, em Lucas 1:30, em João 2:5, no momento das bodas de Canaã, Maria mais uma vez é citada. Quando ela estava no casamento com o seu filho e acabou lá o vinho, e Jesus disse que não era chegada a hora dele. Disse: não é chegada a minha hora, mulher. E ela compreendeu que Jesus queria operar naquele momento. Talvez ela não entendeu como, ela não sabia como é que ia acontecer. Mas aí, no momento que ela ouviu Jesus falar, ela foi obediente a ele também. E ela chegou para lá os serviçais e disse: façam tudo que ele mandar. Será que nós, mulheres, estamos fazendo tudo que o Senhor manda? Será que nós, como igreja, estamos verdadeiramente sendo humildes, servos? Será que estamos sendo obedientes, como Maria se mostrou aqui na palavra de Deus? Ou será que essa noite é noite de nós pararmos e começarmos a refletirmos e dizer: poxa, poderia estar fazendo mais para o Senhor. Eu poderia estar obedecendo mais a palavra de Deus. Poxa, todos os domingos está aqui os irmãos na EBD, está aqui o pastor, está aqui as meninas da MCM, a líder também das Mensageiras do Rei, ensinando a palavra de Deus. Tomando tempo, não perdendo tempo, ganhando tempo com vocês, investindo em vocês. Será que nós como igreja estamos parando para refletir em cada pregação que o seu pastor faz na igreja? Em cada ministração que a líder das Mensageiras do Rei dá para as Mensageiras do Rei? Será que estamos obedecendo a Jesus? Porque quando damos ouvido que o nosso pastor, que os nossos líderes estão falando, é porque eles são anjos do Senhor. E aí, quando verdadeiramente passamos a obedecer essa palavra, passamos a ser praticantes. E quando passamos a ser praticantes, a igreja cresce não só em estatura, mas em conhecimento da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz lá em 2 Pedro 3,18. E aí nós estamos compreendendo realmente o sentido que o Senhor quer para essa igreja. Porque 25 anos de MCM, eu tenho certeza que não só foi em festa, foi em lágrimas, em decepções, em falhas de muitas vezes da própria pessoa que estava, não do líder, mas das próprias pessoas que faziam parte também, como irmãs. Mas, para a honra e a glória do Senhor, como foi dito em Salmo 126, muitas podem ter sido as lágrimas, mas hoje vocês estão comemorando, para a glória de Deus, 25 anos de mulheres cristãs, missionárias. E quando falo em missionárias, vou citar mais um exemplo aqui, para finalizar. E esse convite é para você, mulher cristã, em missão. E esse convite é para você, igreja, que quer ser verdadeiramente segundo o coração de Deus, que se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 8. E agora eu gostaria da ajuda de alguém que pudesse abrir para